Olá, bem, como eu venho tratando nesse mês de fevereiro, verão, Bahia, festa, carnaval, estamos aí chegando no carnaval da Bahia. Eu hoje vou trazer duas experiências de ação política de dois segmentos de trabalhadores aqui na Bahia, que eu pude acompanhar de perto, quer seja escrevendo um livro de memórias de uma categoria, quer seja na pesquisa histórica que eu fiz de lutas. E nesse episódio eu vou tratar das lutas dos trabalhadores bancários da Bahia. Esse é um sindicato muito caro, como estudiosa, como pessoa, como história, que é uma memória pessoal. Meu pai foi bancário e eu cresci com a ausência dele, um jovem de 26 anos que apresentou, provavelmente, isso em 53, algumas questões emocionais, sofrimento psíquico, e essa história eu vou contar mais completamente num outro episódio, mas só para situar, meu pai foi bancário e eu cresci ouvindo que ele adoeceu psiquicamente, um diagnóstico de esquizofrenia, né, pelo trabalho bancário. Na pesquisa que eu fiz, que resultou no meu doutorado, fazendo estudos comparativos entre Sindicato da Bahia, Sindicato da São Luís do Maranhão, também do Espírito Santo, 3 regiões, eu pude encontrar no acervo do Sindicato da Bahia documentos, depoimentos, gravações, fotos que trouxeram uma história de luta extraordinária de um sindicato que foi criado em 1933. Se eu pudesse dar um título ou outro nesse nosso episódio, eu diria que é entre a tragédia, né? A tragédia e a festa como forma de enfrentamento desse mal-estar, das injustiças, das pressões, como expressão de coragem, de pulsão de vida. Isso quando eu for tratar especificamente no mês de abril, as lutas dos trabalhadores, abril não, maio, 1º de maio, o mês de maio eu vou dedicar às lutas de trabalhadores no Brasil, as experiências, estudos, acompanhamentos, assessorias que eu fiz. Hoje nós estamos com as manifestações culturais como expressão de luta, né? De luta política e, como eu disse, nesse episódio eu vou tratar dos bancários. Eu pude flagrar nessa memória, nessas falas e depoimentos, o que eu chamei de motivação, né? Mobilizações, motivação e cultura. E são experiências assim inusitadas, inesperadas, né? Que aparece quando você vai buscar a vida, né, os movimentos, o processo, né, o que é que a memória traz, independente vamos dizer, da consciência das pessoas. Mas como pesquisadora, como quem vai buscar e mexer nesse passado, eu me deparei com algumas passagens e momentos importantíssimos. Isso que está presente, inclusive, nessa tese de doutorado. É o seguinte, as manifestações dos bancários, manifestações políticas, a sede do sindicato, seus símbolos, são carregados da cultura. Eu disse que o sindicato, criado em 1933, um sindicato marcado pela presença, direção, militantes do Partido Comunista. Eu digo que o Sindicato dos Bancários da Bahia, de 33 até hoje, tem uma presença importante de comunistas. E isso também serve para uma reflexão de como o partido, os militantes, na ilegalidade, na repressão, nas prisões, nas torturas, ao longo de todas essas décadas, a cultura foi um elemento decisivo de manter-se vivo. Eu, estudando as greves de 85, que é uma greve geral do Brasil, importante, quando se abriu a possibilidade dos bancários criar a negociação, a campanha salarial nacionalmente articulada, uma greve importante, potente, de união, de expressão dessa capacidade de um segmento ou um ramo
segmento de classe, de trabalhadores e de um ramo sensível como é o sistema financeiro, os bancários como trabalhador desse sistema, eu pude verificar o seguinte: os bancários têm um bloco de carnaval, cujo nome, ou título é pré-datado. É o bloco pré-datado. Então, é o bloco que levava boa parte da categoria, centenas de bancários e bancárias, para o carnaval baiano, muito animado, muito presente, com todas as suas manifestações e demandas, né? Mas a alegria se impõe a essa força política, como expressão de força política. O pré-datado, para surpresa, porque eu já fui criando a intimidade e a força dessa cultura se impondo a uma pesquisadora, uma estudiosa, que chega e, dentre outras coisas, não estava nem consciente de que bancários, para mim, se revelaria uma passagem importante do ponto de vista psicanalítico, né? Uma ruptura de campo importante para mim. Mas eu encontro lá um espaço cultural que leva o nome de Espaço Cultural Raul Seixas. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, eu do meu lado aprendendo a ser louco total, o nosso grande poeta, Maluco Beleza, que é o sujeito que traz, com a força da sua poesia, a crítica ao que é normal. Né? Quem é normal quer ser normal para ser igual a. Então, existe uma externalidade nessa normalidade. Então, ele traz no primeiro verso. E é esse poeta, compositor, cantor baiano que dá nome ao espaço cultural na sede do Sindicato dos Bancários da Bahia. Mais surpreendente também são as fotos das grandes greves de 85, 86, 87. Olhando as fotos, eu pensei inicialmente que era um momento do carnaval baiano, mas não, era uma manifestação de campanha pelas ruas de Salvador, pela ocupação de espaço público, onde a música, o trio elétrico se faz presente. E eu ouvi um depoimento interessantíssimo, eu trabalhando com os dirigentes que ficaram responsáveis de me ajudar e trazer essa memória, essa documentação. Eu ouvi de um dirigente o seguinte, com relação à greve de 85, essa nacional forte, foi uma catarse, uma espécie de iniciação. As pessoas se abraçavam em delírio. O que se bebeu e se namorou nos piquetes de 2.000 pessoas não está no gibi. Tudo isso ao som de muito reggae. Então, essa é uma fala de um dirigente me mostrando a fotografia, ou me explicando a fotografia de uma manifestação belíssima, que seria uma passeata, né? Mas eles vêm com os braços no alto, né? Dançando, gritando, namorando, né? E muita música. É uma greve nacional e que em Salvador durou 15 dias, ultrapassou os dias que em outros estados aconteceram também. É importante também lembrar que nessa época a Bahia, vamos dizer assim, exportou essa cultura de manifestação de rua, do carnaval de rua, para outros estados. Outros trios elétricos foram para Minas, São Paulo, também dar o suporte a esse tipo de mobilização popular pautada pela cultura, pela folia, né, pela coragem, pelo desejo de namorar, de cantar e de enfrentar a guerra com essa pulsão de vida. Em outro momento, eu encontro uma foto que eu fiquei assim também, precisei da ajuda dos dirigentes. E é uma foto com baianas, né? As baianas
que participam do cortejo da lavagem do Bonfim, mas não era o espaço, não era o percurso da lavagem do Bonfim. Eram mulheres, mães de santo, com suas vestes, mulheres negras, com seus colares, e carregando a água de cheiro, né, para fazer a lavagem das escadarias da agência do Banco Central na Bahia, à época, para que pudessem lavar as escadas que davam acesso a essa agência do Banco Central aqui de Salvador. E depois de lavadas as escadarias e com a autorização dos orixás, os trabalhadores, os bancários e bancárias entravam e quebravam o banco todo. Então, essas fotos me revelaram em força a motivação da vida como forma de enfrentar a repressão, a ilegalidade de décadas anteriores, as tragédias que marcam a história desse sindicato, quando da sua fundação, quando do período que eu vou tratar mais tarde, mais à frente, né? De ditaduras como o Estado Novo, o que é que essas lideranças enfrentaram, como é que essa história é uma história de vida e de morte de seus fundadores, de uma visão profissional. Na década de 30, de 40, ter um filho bancário era uma distinção naquela família, né? Então, foi surpreendente o que eu me deparei, não só de uma luta coletiva, de um segmento de trabalhadores, mas a possibilidade pessoal de enfrentar os meus recalques, as minhas faltas, do ponto de vista psíquico, da ausência de um pai que foi internado aos 26 anos, provavelmente, como eu encontrei na pesquisa, o diagnóstico, já existia a psiconeurose bancária como uma doença tipificada, né, do adoecimento do trabalho bancário. Isso em 34, 35. Né? Então, provavelmente tomado por um adoecimento, por um esgotamento, por um estresse, numa época onde a psiquiatria repressiva e tinha inveja aos horrores da Idade Média. Então, vamos ver esse movimento, essa história, esse enfrentamento e a consolidação dessa forma, né, bonita, alegre, corajosa, de contrapor nazismo, repressão, perseguição, prisões, ilegalidade, mortes, com muita coragem, muito gosto pela vida, né? Muita solidariedade em espaços públicos com seus heróis, poetas e músicos. Até o próximo episódio.